Hoje a gente está com o Eric Tavares, que é do Rio de Janeiro, que vai nos abrilhantar falando um pouquinho sobre a arte espírita nas obras fundamentais do espiritismo, né? Bem como alguns assuntos diversos. É um prazer muito grande a gente estar com vocês. É um prazer muito grande também a gente estar com o Eric. Nós que somos do Arte Espírita, uma juventudezinha que está dando início agora. E a gente espera que hoje à tarde seja uma experiência bastante proveitosa para todos nós, né? Então, nesse momento, Eric, eu gostaria de lhe passar a palavra. Você pode ficar à vontade. Eu vou estar prestando atenção aqui nos comentários. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, curiosidade, tá certo? Eu vou te repassando aos poucos. E a gente já está pronto para ver esse seu show. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, né? Eu tenho o canal, né, Espiritismo em Kardec, né? Onde eu faço estudos, né, da obra de Kardec, entrevistas. E sou aqui do Rio, né? Trabalho num centro aqui também. E é isso, a gente pensou hoje em falar um pouco sobre a arte espírita nas obras fundamentais, né? Então eu separei aqui, né, algumas questões, né, que acho interessantes das obras fundamentais para falar, né, aqui, né? Então eu queria citar primeiro a questão 315, né, que fala sobre arte, né? Diz assim: e o que deixou o trabalho de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo? Aí diz, né? De acordo com a sua elevação, aprecia de outro ponto de vista e não raro condena o que a admiração lhe causava, né? Então aqui diz, né? Fala claramente que os espíritos continuam se interessando pela arte, né? Depois do desencarne, né? Às vezes um escritor, um poeta, um pintor desencarna, né? E continua se interessando pela arte, né, e inspira, né, os encarnados, né? Todos sabemos, né, pelo livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns, porque todos recebemos a inspiração dos espíritos, né? Então, muitas vezes, quando a gente estamos compondo alguma arte, alguma poesia, tem realmente essa influência ali, né? E na questão 316, continua, né? No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que executaram na Terra, pelo progresso das artes e das ciências, diz, conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos que, então, o admiram como um sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que provê a elevação dos encarnados. Então, muitas vezes os espíritos, como já tinha dito, eles inspiram, né, a gente, né? Às vezes o espírito encarnado, ele desencarna antes de concluir uma obra, né? Ele inspira outras pessoas a terminar aquela obra de arte, né? Uma pintura, uma poesia, né? E a gente sabe, né, que a gente estamos influenciados pelos espíritos o tempo todo, né? No livro dos espíritos se diz que eles nos influenciam mais do que a gente imagina, né? Eles nos dirigem, né? De certa maneira, se diz. Então é interessante ver como isso acontece com todos nós, né? Claro que também há os médiums desenhistas, né? A gente chama de psicopictografia, né? Até no livro dos médiuns, eu separei aqui, no item 223, né? Vai se falar desses médiums desenhistas, né? Que não necessariamente são desenhos, né? Pode ter médium de todos os tipos, né? Médium de instrumento, médium que toca música, né? Que compõe, né? Mediunidade pode ter de variadas formas, né? E a mediunidade de pintura ou de desenho se chama psicopictografia, né? Hoje em dia. E tem muitos médiums, né? Assim. Realmente é algo que a gente vê hoje em dia, né? E eu queria citar também, só citando mais um do Livro dos Espíritos, tem na questão 251, se pergunta: são sensíveis à música dos espíritos, né? 251, né? Ou seja, os espíritos apreciam a nossa música, né? Eles gostam da nossa música. Aí aqui responde, né? Aludes a vossa música, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música por lhes dar
por lhes ser dado ainda compreenderem outra mais sublime, né? A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvido com as qualidades sensitivas, né? Então aqui se diz, nessa questão 251 do Livro dos Espíritos, que os espíritos eles têm uma música mais elevada, né? Uma música celeste, como diz aqui, né? E que essa música tem encantos sublimes, como diz aqui, né? Porque eles têm qualidades sensitivas que a gente nem compreende ainda. Imagina, né? E interessante. Então, essas foram os trechos do Livro dos Espíritos que eu queria mostrar. Tem outro texto tem uma poesia que eu queria ler que está na Revista Espírita, mas queria ver se você quer colocar alguma coisa também. Não. Se você quiser, você pode ler a poesia, Eric. E, na realidade, eu preparei alguns tópicos para a gente ir discorrendo, mas só quando você terminar a sua explanação. Então, você pode ficar tranquilo. Perfeito. Revista Espírita, eu até peguei aqui. Não sei se dá para ver. Se está invertido. Tá. É uma revista que Kardec lançava mensalmente, né? E aí, no final do ano, ele juntava tudo. Essa daqui é de 1859, né? Essa edição aqui é da Edicel, mas tem da FEB também, enfim. E na Revista Espírita, Kardec diz o seguinte, né? Temos dito muitas vezes que o espiritismo bem compreendido será fecunda mina para as artes, onde a poesia, a pintura, a escultura e a música abrirão novas inspirações. Né? E aí lá tem uma poesia que eu gosto muito, que é uma poesia aos espíritos protetores. Né? Eu vou ler aqui um trecho, depois vocês podem ler ela completa, é na Revista Espírita de 1867, de julho. Ele diz, né? Aos espíritos protetores. Aí eu vou ler aqui. Mais alto, ainda mais alto. Alça teu voo, alma minha, para esse puro ideal que Deus te revelou. Para além dos céus e desses mundos em chama. Para o absoluto divino eu me sinto chamado. Adormecido subirei a escada de Jacó. Subirei sempre e jamais descerei. Porque benévola e doce, com mão fraterna, encaminho um espírito, assegura meus passos. Mostra meu fim, me ama e me consola. Aqui está, eu o sinto e ouço a sua voz. É uma poesia muito bonita, eu acho que está na Revista Espírita, que é dirigida aos espíritos protetores. Né? A gente sabe que todos nós, aqui encarnados, temos um anjo da guarda, um espírito protetor que tem a missão de velar por nós. Né? E podemos, né, todas as noites, todo momento, orar, né, para esse espírito protetor e receber respostas, conselhos, né, através da inspiração. Então é muito bonita essa poesia e eu acho interessante. Eu queria recomendar, se você me permite. Sim, claro. Uma curiosidade interessante que eu acho, tem esse livro aqui, não sei se dá para ver, Madame Kardec, né, do Adriano Calzone, um pesquisador. E ele fala da Madame Kardec, Amélie Boudet, né, a esposa do Kardec. E eu estou mostrando esse livro aqui porque a Amélie, ela era artista plástica, né? Até no filme, não sei se vocês viram aí, mostra ela, no filme coloca ela no piano, né? Mas ela tinha talentos de artes plásticas e tal. Então é interessante como você vê, né? Como o espiritismo já nasceu envolvido na arte, né? Mas é isso que eu queria colocar a princípio. Interessante esse fato de Amélie. Eu acredito que, particularmente, eu não sabia. Eu não sei se o pessoal que está nos acompanhando também sabia, né? Desse envolvimento dela com a arte. Fizeram uma pergunta, Eric. O Felipe perguntou que há dias que estamos mais inspirados. Assim como há dias que a gente não está, né, tão inspirado assim para a arte. Isso quer dizer, então, que há espíritos inspirando artisticamente? Sim, é possível, né? Até como eu li aqui no Livro dos Espíritos, essa influência ela é constante, né? Mas há realmente dias onde um determinado espírito pode vir influenciar a gente de uma maneira mais direta, né? E aí nós temos aquela inspiração, né? Que vem do nada, né? Às vezes, né? Parece uma voz falando com a gente, né? Vem de repente e a gente tem aquele start, né? Aquela ideia, e aí pode realmente ser uma inspiração, né?
Como eu já disse, né, como o livro dos médiuns coloca, né, todos nós somos médiuns, né, não médium ostensivo, mas todos nós temos a mediunidade de inspiração, né, todos nós recebemos ideias, conselhos, isso ocorre com tudo, né, todos os trabalhos que a gente empreende na vida, na existência, a gente recebe, né, esses conselhos. Sim, sim, de fato. O Lucas Pereira também comentou, quando a gente começa a estudar a arte espírita na obra de Leon Denis, vemos que a arte é bem mais do que a gente pensa, e que realmente é. Né? A gente está sempre acostumado a apreciar a arte. A gente vê uma boa música, a gente escuta e pensa, tá, é uma música muito bonita. A gente vê um quadro, pensa, aquele quadro é muito bonito. Mas há muita coisa por trás, né, da produção dessas obras. Sim, sim, essa obra de Leon Denis, né, é muito interessante. Leon Denis tem uma obra, né, falando a arte no espiritismo, né, e é interessante, né, como realmente a arte ela é muito mais do que realmente só o produto final, né, tem todo o processo, né, de inspiração, de técnica, e também sempre traz uma mensagem, né, por trás, né, a arte espírita, né, sempre tem que trazer aquela mensagem por trás, né, do espiritismo, né, de consolação, né, da procura pela melhora moral, né? Então é muito mais do que simplesmente só o produto final, tem muita coisa por trás realmente. Sim, sim. Então, eu acho que nesse caso a gente pode dizer que os nossos dons artísticos, eles podem ser providos pela espiritualidade, né, assim, de forma de auxiliar, a inspirar, bem como também desenvolvidos naturalmente, porque não só depende da espiritualidade e nos inspirar, né? Querendo ou não, a gente tem que, pelo menos eu creio que a arte seja um exercício constante dos nossos dons. Sim, sim. E realmente a gente pode realmente desenvolver e ser inspirado. E também Kardec vai colocar, né, os espíritos vão colocar que às vezes a gente traz essas tendências de outras existências, né? Às vezes a gente vê, né, isso vai ser abordado no livro dos Espíritos, às vezes a gente vê uma criança que já traz dons, né, desde da infância, né, talentos, né, uma facilidade maior, e realmente pode ser uma coisa que ela traz, né, inata, de tendências inatas que ela traz de existências passadas, né, de vidas passadas. Então, realmente pode ser tanto uma coisa dela, quanto vindo inspirada nessas duas coisas. Sim, sim. Uma coisa que eu acho bastante interessante, eu não sei se você já chegou a ler, é o livro Kardec, de Marcel de Sotomayor. Você já chegou a ler ele em algum momento? Sim, sim, inspirou o filme, na biografia que inspirou o filme. Isso. Há um momento do livro em que é um capítulo chamado Concertos do Além, que é quando o Marcel relata que certo dia, em determinado encontro na Sociedade Espírita Parisiense, nada mais, nada menos que Mozart vem de Júpiter para trazer um pequeno concerto para aqueles que estavam presentes na Sociedade Espírita Parisiense, né? E eu acredito que pode servir de exemplo de que, mesmo após o desencarne, como você acabou de relatar no Livro dos Espíritos, nossos dons artísticos continuam com a gente, né? Se a gente desenvolvê-los verdadeiramente. Sim, sim, realmente continuam, né? E a produção pode continuar, como você até deu o exemplo, né, de Mozart, né? Na Revista Espírita, que é essa obra, né, que eu citei, do Kardec, tem comunicações do espírito Mozart, né, que estaria, segundo a obra, em Júpiter, né, e ele se comunicando aqui na Terra, inspirando produções, né, sonatas, né, trechos de músicas, né, e continuando aquela obra. Então aquele talento que ele tinha, que em vida Mozart não se perdeu ao desencarnar, né, ele continuou na erradicidade, no mundo espiritual com aquele talento, e inspirando ali os médiuns, né. Tem também desenhos, né, de uma habitação de Mozart, também na Revista Espírita. Não sei se vocês chegaram a ver, é interessante, né. Então, realmente o espírito ele não perde, né? A gente não retroage, né? Tudo que a gente adquire em termos de conhecimento, de aprendizado, de técnica, tanto de arte quanto de conhecimentos de ciência, enfim, de moral também, tudo a gente continua, né? Nada se perde.
Sim, sim. Acabaram tendo alguns comentários enquanto a gente tinha esse debate. Lucas Pereira dizia que é igual uma TV. Se a gente não ligar a ela, não recebemos as transmissões. Então, eu acredito que ele esteja falando sobre os dons artísticos, né? Se a gente não se dispor a desenvolver, a gente não vai receber, né, essa transmissão. Tem um capítulo bastante bonito em uma das obras de André Luiz. Eu vou ficar devendo o nome dessa obra agora, mas eu creio que seja no segundo livro da coleção André Luiz, que ele relata que em uma das andanças dele, né, por uma colônia espiritual, ele acaba vendo uma inspiração de uma obra de arte. Um dos espíritos estava inspirando um dos espíritos encarnados aqui na Terra sobre uma obra de arte que, porventura, ele iria produzir. E aí fica a questão. A gente tem grandes obras de arte hoje. São pinturas famosíssimas, como, por exemplo, a Mona Lisa. Claro, que eu imagino que seja conhecida por todos. Quantas dessas obras de arte, ou se não todas, não foram inspiradas? Exatamente, né? É aquilo que a gente está falando, né? Tem sempre a participação, acredito, das duas partes, né? Do mundo espiritual e do mundo físico, na elaboração dessas artes, né? Então é um trabalho em conjunto, né? Então realmente acredito que todas essas artes, né? De Mozart, Chopin, enfim, na música, né? A Mona Lisa na pintura, enfim, tudo realmente teve uma cooperação, né? Uma constante relação entre o mundo físico e o mundo espiritual na elaboração dessas artes. Ótimo, ótimo. Eric, eu preparei uma pequena dinâmica para a gente. Ela é mais voltada para a contemporaneidade, certo? Se você aceitasse participar, eu garanto que vai ser algo bem tranquilo, bem calmo. Eu só queria saber tua opinião sobre determinados tópicos. Ok. Vamos lá. A gente sabe que ultimamente houveram o lançamento de algumas obras espíritas através de filmes. Sejam elas o Kardec, o filme que conta a história de Divaldo, né? Enfim, a gente pode considerar essas obras como artes espíritas? Sim, sim, acredito que sim. A cinematografia é uma arte, né? Envolve todo um trabalho dos atores, a atuação, o trabalho na confecção das roupas, né? Enfim, o trabalho da imagem, né? Da câmera, enfim, a luz. Tudo é arte, né? O roteiro, enfim, né? Quem realiza o filme, né? Pega o livro, né? Mas se inspira no livro, né? Ou na biografia, enfim. Né, e monta, né, uma arte em cima daquilo, né? Então é inspirado, né? Tem a liberdade poética do autor aí, tanto nos filmes biográficos quanto no filme Nosso Lar, por exemplo. Então realmente é uma obra de arte e que ajuda realmente na propagação, na divulgação do espiritismo, né? Então faz com que o espiritismo chegue a pessoas que não frequentam o centro, que são só simpatizantes, mas que vão ver o filme e que podem se interessar em ir num centro e em conhecer o espiritismo. Então é uma forma de arte e acho bem importante. E, Eric, em detrimento às outras religiões, por assim dizer, como você enxerga esse alavancar dos filmes espíritas? Você já deu um início de resposta agora a você falar que outras pessoas que nunca frequentaram centros, elas podem se sentir motivadas, né, a irem conhecer, a verem como realmente funcionam, através dos filmes, por exemplo. Então, a gente pode dizer que os filmes espíritas que têm sido lançados recentemente, e eu estou me referindo aos filmes agora, porque, sem dúvida nenhuma, é o que está em alta. Eles são motivadores do espiritismo. Sim, sim, com certeza, né? Não só os filmes também, claro, mas também todo tipo de arte, teatro também, tem muito, né, teatro espírita. E os filmes, especialmente, né? Até agora eu vi que o filme do Kardec está na Netflix, né? Então, algo que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Não necessariamente espírita, e acho que isso realmente divulga o espiritismo para fora, né? Do círculo dos espíritas, né? Para quem nunca ouviu falar ou só quem é simpatizante. Sim, sim. Outra questão. A gente viu que os livros, sem dúvida nenhuma, são uma das artes espíritas mais conhecidas atualmente.
A música espírita, ela, querendo ou não, não tem tanta atenção fora do espiritismo. Ela não é tão conhecida como se a gente for falar, por exemplo, das músicas gospels, por exemplo, das músicas de outras religiões. A gente pode dizer, então, que a música espírita, ou melhor, reformulando a minha pergunta, como é que a gente pode incentivar, por exemplo, jovens, como a gente, membros de centros espíritas, a se enquadrarem mais no mundo da arte, seja na música, no cinema, na poesia, na escrita? Tem alguma forma? Acredito que é um trabalho, né, para os evangelizadores, né, que trabalham na mocidade, né, trazer a arte para a mocidade, para o centro, né, e aí incentivar os jovens, né, a entrarem, né. Interessante que eu conheci recentemente aqui no Rio, tem um trabalho, né, num centro aqui perto que eu conheço de palhaçaria, né, trabalhos de arte, né, de palhaçaria, de teatro, né, e é impressionante como o relato dos dirigentes é que depois de se iniciar, muitos jovens começaram a entrar, né, e houve uma grande entrada dos jovens ali no centro, né, então acho que a, a arte especialmente pode ser um atrativo para o jovem, né, que vai conhecer primeiro pela arte e depois vai entrar no estudo, né, dos livros e das obras doutrinárias, né. E como você disse, os próprios livros também de romances, né, literatura, são uma forma de arte, né, que passam uma mensagem, uma história, né, trazem um ensinamento moral. Então, é realmente uma forma de atrair, né. Sim, sim. E eu falo essa questão dos livros até mesmo por experiência própria, porque logo no início, quando eu adentrei ao Espiritismo, uma coisa que me chamou bastante a atenção foram os livros, que eu não tinha conhecimento da existência. Eu não sabia que existiam uma gama de livros somente destinados ao Espiritismo, que foi uma coisa que quando eu vi na biblioteca do centro, eu me assustei, porque eu realmente imaginei que fosse resumido apenas aos livros da codificação, e somente aquilo, né? O que é errado, o que não acontece. Há uma gama de livros espíritas que, sem dúvida nenhuma, estão ali para ajudar, estão ali para instruir, né? Sim, sim, tem muitos, como os solo romances, né? Não só os romances feitos aqui no Brasil, mas também, por exemplo, Camille Flammarion tem um romance chamado Urânia, né? Trata de ficção científica. Então, desde o início do espiritismo, o romance, a literatura, né? Que é uma forma de arte, também esteve muito presente no espiritismo. Sim, sim. E aí, como é que você enxerga atualmente a questão das artes espíritas? Porque a gente vê que atualmente os filmes estiveram em alta, seja com o lançamento de Kardec, seja com o lançamento de Divaldo, Nosso Lar, que já tem uma carguinha, né, de alguns anos atrás. Mas e a questão dos livros e músicas? Você vê que eles realmente encontram-se também em patamar de andamento, ou você enxerga que eles pausaram um pouco em detrimento do lançamento dos filmes? Como é que você enxerga isso atualmente? Tem muitas bandas, né, espíritas, né, músicas, enfim. Acredito que não pausaram, continua, né. Talvez os filmes eles alcancem um público maior porque alcançam não espíritas também, né. A música talvez esteja mais restrita ao universo espírita, né. Mas também tem muitas bandas e músicas, né, e romance, enfim. Os solos do Chico são muitos, né. Tem mais, Chico psicografou mais de 300. Então, são muitas obras, né? Então, e música tem muitas bandas, né? Como eu falei, né? Então, acredito que não estaciona, não. É algo que continua e tende a crescer cada vez mais. Sim, sim. Malu comentou aqui embaixo sobre a arte espírita, que dá um empurrãozinho na ladeira e o jovem sai rolando. Quando chega lá embaixo, quer fazer de novo. Então, eu imagino que realmente isso. O mais difícil da arte, assim como o Felipe comentou agora, e também do espiritismo, né, é começar. Porque a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, que a gente vê um primeiro sinal de identificação, né, a gente não quer parar. E a arte, sem dúvida nenhuma, contribui para isso, porque a gente pode ter jovem que muitas vezes não gosta de ficar preso a, por exemplo, uma palestra pública.
mas o jovem que queira, sei lá, tocar um violão, que queira compor poesia, que queira pintar, né? E que é uma forma de diversidade, né? Que é uma forma de atrair os jovens, de não fazer com que se torne algo tão monótono, né? Sim, sim. Aqui no Rio, né, num dos centros que eu frequentei, tinha um espaço chamado Jovem Protagonista, né, que era um espaço para jovens se apresentarem, né, e não só palestra, mas, enfim, apresentações artísticas, liam poesias, cantavam músicas, né, então, e você via como realmente enchia, né, e muitas pessoas ali, então, é realmente algo que pode interessar, né, e depois, né, daquilo, o jovem pode até ir no estudo, enfim, das obras, né, de Kardec, mas isso pode ser realmente uma entrada. Verdade, verdade. Bom, Eric, então nesse momento esse meu rolzinho de perguntas acabou. Eu queria saber, falando de arte espírita, você teria algum livro, filme, música que você pudesse nos indicar para quem está vendo a nossa live, que queira se aprofundar no assunto? Sim, sim, acho que o livro que foi mencionado do Leon Denis, Espiritismo na Arte, acho muito bom para quem quiser estudar, né? Agora, eu queria também recomendar, acho que os filmes, né? O próprio filme de Kardec, acho muito interessante, né? O filme do Divaldo, né? E o filme do Chico também, acho que um dos filmes mais acho, emocionantes e bem elaborados que eu vi. O filme do Chico acho muito bom para quem quiser realmente conhecer, né? Acho que tem um tempo também, a mesma época do Nosso Lar, né? Acho que lá para 2010, enfim. Já tem um tempo, mas é muito bom, acredito. Verdade, verdade. A Sandra acabou de comentar que é exatamente isso, trazer a arte para o contexto espírita, né? E que, sem dúvida nenhuma, atrai muita gente. Bom, Eric, eu acredito que as nossas explanações nesse momento acabaram. Você teria mais alguma coisa para complementar, para trazer para os nossos ouvintes, ou a gente já pode partir para o encerramento? Eu queria agradecer só o convite, né? Muito bom essa iniciativa de incentivar a arte espírita, né? Acho muito interessante o trabalho que vocês têm feito na página do Instagram e queria agradecer mesmo o convite a todos. A gente que agradece, Eric. Felizmente, a gente está tendo muito apoio nessa pandemia, até porque foi uma ideia, né, que surgiu em decorrência dela. Nossas lives surgiram em decorrência dela. Meio que foi um momento perfeito, né, para a gente dar início aos trabalhos da juventude. E são graças a pessoas que nem você, administradores de páginas de Instagram, membros de centros espíritas, que mesmo apesar da distância, a gente está conseguindo expandir esse nosso trabalho, né? E está toda semana trazendo um tema que é relevante nos nossos olhares e que a gente espera que o público goste. Então, eu agradeço demais o tempinho que você dispôs. Eu não sei como é que estão as coisas aí no Rio, mas eu sei que dia de domingo é um dia que a gente quer descansar, que é um dia que a gente quer relaxar. E só de você ter disposto esse tempinho para a gente, assim como o pessoal que está nos assistindo ter disposto esse tempinho, é um prazer muito grande para a gente, sabe? É uma alegria muito grande para a gente que está começando. Então, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado mesmo por isso. A gente sempre termina nossos encontros com uma oração. A gente inicia e termina. Graças ao meu celular ter desligado no início, acabou me passando pela cabeça essa questão de iniciar com uma oração. Mas a poesia que você leu no início serviu como foi supriu muito grande, muito bem essa necessidade da oração. Então, eu gostaria de saber se você se sentiria confortável em realizar uma oração para que a gente pudesse terminar esse nosso encontro de hoje. Qualquer coisa, se você não se sentir confortável, eu posso realizar, tá bem? É só para a gente terminar com as formalidades. Tudo bem, eu posso fazer a oração. Pode. Pronto. Deus, que você possa enviar os bons espíritos para nos auxiliar, nos intuir boas ideias, bons conselhos, que o nosso anjo da guarda esteja conosco, ao nosso lado, nos auxiliando sempre,
que os espíritos protetores estejam nos auxiliando com seus fluidos, com seus conselhos, que possamos continuar progredindo e melhorando moralmente sempre, que possamos sair em paz nessa noite, que essa pandemia possa chegar ao fim e que possamos voltar ao estudo presencial, mas que por enquanto continuamos unidos, né, mesmo não presencialmente, mas pelo pensamento, que possamos ficar em paz essa noite, que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Pois muito obrigado, viu, Eric? Muito obrigado a todo o pessoal que está assistindo. Foi uma alegria demais poder contar com vocês hoje à tarde. Se vocês puderem divulgar o nosso projeto, seja no círculo de amigos de vocês, no círculo de centro, a gente vai ficar muito feliz com isso, tá bem? Muito, muito obrigado. Tenham todos um bom fim de semana, um bom início de semana, né? Que Jesus possa iluminar e acompanhar todos vocês, tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Eric. Muito obrigado.